Muito boa noite, a paz do Senhor. Já estamos aqui novamente para poder dar começo à nossa leitura da Bíblia, que vai ser de Provérbios capítulo 21 até o final, que é o capítulo 31. Então vamos pôr já a passagem na tela para poder dar começo à nossa leitura de hoje. E a palavra do Senhor diz assim em Provérbios capítulo 21. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente a pobreza. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. As arpinas dos ímpios virão a destruí-los, porquanto eles recusam praticar a justiça. O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. A alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. Prudentemente considera o justo a casa do ímpio, quando os ímpios são arrastados para o mal. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo abate a ira e a dádiva no seio. Uma forte indignação praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. O homem que anda desviado do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará. Necessidade padecerá o que ama os prazeres, o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. O resgate do justo é o ímpio, o do reto o iníquo. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. A cidade dos fortes sobe o sábio e derruba a força em que confiaram. O que guarda a boca e a língua guarda da angústia a sua alma. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome. Trata com indignação a soberba. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se trabalhar. Todo dia avidamente cobiça, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve falará sem imputação. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Capítulo 22. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontraram. A todos os fez o Senhor. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semear a perversidade cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Lança fora ao escarnecedor, e se irá a contenda. E cessará a questão e a vergonha. O que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios terá por seu amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso:
Um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irar, cairá nela. A estutícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. O que oprime o pobre para se engrandecer a si ou o que dá ao rico certamente empobrecerá. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras do sábio, e aplica o teu coração à minha ciência. Porque é coisa suave se as guardares no teu coração, se as aplicares todas aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. A ti te faço saber hoje, sim, a ti mesmo. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras de verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam lhes tirará a vida. Não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam porfiadores de dívidas. Se não tens com que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Capítulo 23. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que se te pôs diante, e põe uma faca à tua garganta se és homem glutão. Não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso se fará asas, e voará ao céu como a águia. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe. Mas o seu coração não estará contigo. Vomitarias o bocado que comeste e perderias as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os limites antigos, nem entres nas herdades dos órfãos, porque o seu Redentor é forte, ele pleiteará a sua causa contra ti. Aplica a disciplina ao teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, meu próprio. E exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes se no temor do Senhor todo o dia. Porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige-o no caminho do teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a venda, sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar a um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos, porque cova profunda é a prostituta e poço estreito a estranha. Também ela, como um salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os iníquos. Para que são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que demoram perto do vinho,
para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra e como o basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. E serás como o que dorme no meio do mar e como o que dorme no topo do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar? Ainda tornarei a buscá-la outra vez. Capítulo 24. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam maliciosamente. Com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio é forte e o varão de conhecimento consolida a força. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria, na porta não abrirá a boca. Aquele que cuida em fazer mal, mestre de maus intentos o chamarão. O pensamento do tolo é pecado, e é abominável aos homens e o escarnecedor. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança. E se os puderes retirar. E se disseres, eis que o não sabemos, porventura, aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel, que é doce ao teu paladar. Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá para ti galardão, e não será cortada a tua expectação. Não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles a sua câmara, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração, para que o Senhor isso não veja, e seja mal aos seus olhos, e desvie nele a sua ira. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios, porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua perdição e a ruína deles. Quem a conhecerá? Também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito a pessoas no juízo não é bom. O que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas para os que o repreenderem, haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Beija com os lábios o que responde com palavras retas. Prepara fora a tua obra e apronta-a no campo, e então edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo. Por que enganarias com os teus lábios? Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo-o, recebi instrução. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco, para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Capítulo 25. Também estes são os provérbios, são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar.
Para a altura dos céus e para a profundeza da terra, e para o coração dos reis não há investigação alguma. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não te glorias na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe a quem já os teus olhos viram. Não te apresses a litigar, para depois, ao fim, não saberes o que has de fazer, podendo te confundir o teu próximo. Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo e não descubras o segredo de outro, para que não te desonre o que o ouvir, não se apartando de ti a infâmia. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Como frieza de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque alegra a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Achaste mel? Come o que te basta, para que, porventura, não te fartes dele e o venhas a vomitar. Retira o pé da casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e te aborreça. Martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança do desleal no tempo da angústia. O que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe num dia de frio, e como vinagre sobre a salitre. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim brasas lhe amontoará sobre a cabeça, e o Senhor tu pagará. O vento norte afugenta a chuva, e a língua fingida a face irada. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Como água fria para uma alma cansada, assim são as boas novas de terra remota. Como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Comer muito mel não é bom. Assim, a investigação da própria glória não é glória. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Capítulo 26. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a honra. Como os pássaros no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos tolos. Não respondas ao tolo segundo a tua estultícia, para que também te não faça semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus olhos. Os pés corta e o dano bebe, que manda mensagens pelas mãos de um tolo. Como as pernas do coxo que pendem frouxas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como o que prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. Como o espinho que entra na mão do ébrio, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como um besteiro que a todos espanta, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua estultícia. Tens visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. Diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a mão no seio e enfada-se a levar a sua boca. Mais sábio é o preguiçoso aos seus olhos do que este homem que bem responde. O que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas.
como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha, o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Como o carvão é para o borralho, e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são como os deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre. Como o caco coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com os seus lábios, mas no seu interior encobre o engano. Quanto te suplicar com a sua voz, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. O que faz uma cova nela cairá, e o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. A língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado. A boca lisonjeira opera a ruína. Capítulo 27. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Louve-te o estranho e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que elas ambas. Cruel é o furor e a impetuosa ira, mas quem parará perante a inveja? Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. O óleo e o perfume alegram o coração, assim a doença do amigo, com o conselho cordial. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe a sua roupa e penhora-o pela estranha. O que bendiz ao seu amigo em alta voz, madrugando pela manhã, por maldição se lhe contará. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher xixosa, um e outro são semelhantes. Aquele que a contivesse conteria o vento, e a sua destra acomete o óleo. Como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. O que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, e o homem é provado pelos louvores. Ainda que pisasses o tolo com uma mão de grau, entre grãos de cevada pilada, não seria dele a sua estultícia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado, porque as riquezas não duram para sempre, e duraria a coroa de geração em geração. Quando se mostrar a erva e aparecerem os renovos, então ajunta as ervas dos montes. Os cordeiros serão para te vestires, e os bodes para o preço do campo. E haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para sustento da tua casa e para sustento das tuas criadas. Capítulo 28. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa e que não deixa nenhum trigo. Os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo.
Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha a seu pai. O que aumenta a sua fazenda com usura e onzena ajunta para que se compadece do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que faz com que os retos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o examina. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Como leão bramidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de inteligência também multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova. Ninguém o detenha. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ocioso se fartará de pobreza. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz: não há transgressão, companheiro é do destruidor. O altivo de ânimo levanta contendas, mas o que confia no Senhor engordará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. E o que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Capítulo 29. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. O homem que lisonjeia a seu próximo arma uma rede aos seus passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e regozija-se. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. Os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se perturbe, quer se ria, não terá descanso. Os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, mas os retos procuram o seu bem. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. O pobre e o usuário se encontram, e o Senhor alumia os olhos de ambos. O rei que julga os pobres conforme a verdade, firmará o seu trono para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele.
Quando alguém cria delicadamente o seu servo desde a mocidade por derradeiro, ele quererá ser seu filho. O homem iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma, ouve maldições e não o denuncia. O receio do homem armará laços, mas os que confiam no Senhor será posto em alto retiro. Muitos buscam a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. A abominação é para os justos o homem iníquo, e a abominação é para o ímpio o de retos caminhos. Capítulo 30. Palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo. Disse este varão a Itiel e a Ucal: na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém, não tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te pedi, não mas negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pureza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que, porventura, de farto te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha furtar e lance mão do nome de Deus. Não calunies o servo diante de seu Senhor, para que te não amaldiçoe e fiques culpado. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem duas filhas, a saber: dá. Estas três coisas nunca se fartam. E quatro nunca dizem: basta. A sepultura, a madre estéril, a terra, que se não farta de água, e o fogo, que nunca diz basta. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintões da águia os comerão. Há três coisas que me maravilham e a quarta não a conheço: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come e limpa sua boca e diz: não cometi maldade. Por três coisas se alvoroça a terra, e a quarta não a pode suportar: pelo servo quando reina, e pelo tolo quando anda farto de pão, pela mulher aborrecida quando se casa, e pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Estas quatro coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. As formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil, e contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bandos se repartem. A aranha que se apanha com as mãos e está nos passos dos reis. Há três que têm um bom andar, e o quarto passeia muito bem: o leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás; o cavalo de guerra, bem cingido pelos lombos; o bode também, e o rei, a quem se não pode resistir. Se procedeste loucamente, elevando-te, e se imaginaste o mal, põe a mão na boca. Porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Capítulo 31. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Como, filho meu,
e como ao filho do meu ventre, e como ao filho das minhas promessas. Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Não, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho, não se lembrem mais. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante e de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a, planta uma vinha com o fruto de suas mãos, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino, e de púrpura é a sua veste. Conhece o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino, e vende-os e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na a bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas as suas obras. Palavra do Senhor. Amém. Assim temos terminado o livro de Provérbios. E temos visto como o Senhor ele faz uma diferença muito grande. Parece que não há muita diferença, até aqueles que são iníquos, aqueles que são ímpios, aqueles que são malfeitores. Eles sempre estão pensando de que enganar um pouco não tem muito problema e que fazer muito dinheiro é melhor. E tem aqueles também dentro da igreja que dizem: eu tenho que ganhar muito dinheiro para poder fazer missão. Eu tenho que ganhar muito dinheiro para poder ajudar a igreja. Eu tenho que ganhar muito dinheiro para isto, para aquilo. Mas será que Deus está esperando isso? Será que Deus está realmente desejando que você ganhe muito dinheiro? Ou o coração de Deus é que você conheça a Deus primeiramente? As coisas materiais, tem momentos que nós temos em abundância, tem momentos que nos faltam, né? E passamos por muita necessidade. Não é uma coisa fora do comum. E como homem, como ser humano, quem não quereria ter abundância nas coisas materiais? Mas isso não é o mais importante. O que nós não podemos deixar escapar e não podemos esquecermos é que o Senhor está desejando que nós possamos confiar nele continuamente, poder perseverar na sua justiça e poder ganhar a sabedoria através de uma obediência na sua palavra. Então, assim como o salmista, ele está encerrando este salmo, né? Mais que os salmos ou provérbios, ele está encerrando com as qualidades da mulher virtuosa, né? E encerra dizendo assim, que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, a toda mulher virtuosa, que todas falam que podem chegar a ser virtuosa, podem ter
muitas virtudes, mas se não teme a Deus, já não tem nada. Então, por mais que não tenha nada, por mais que esteja em pobreza, por mais que não tenha aprendido muito, somente com ter esse temor ao Senhor e poder querer cumprir com a sua palavra e poder seguir o caminho desta palavra, já isso está mostrando a sabedoria, está mostrando a virtude, quão virtuosa é essa mulher. Então, mas não é somente aplicável para as mulheres, senão para todos por igual, porque todos nós temos saído da mulher, temos sido gerados através da mulher. Então, nós temos que também sempre lembrar que nós podemos chegar a ser essa pessoa louvada pelo Senhor, né? Onde para isso é preciso que nós possamos estar sempre em temor ao Senhor. Então vamos, como temos falado, desde o começo até o final, a ideia mais central, podemos dizer, é o temor ao Senhor. Então tudo isso, toda a justiça, a sabedoria, tudo vai focar-se ali, no temor ao Senhor. Tá? Então vamos fazer uma oração para encerrar esta sessão. Tá? E amanhã vamos já a começar com o novo livro, né? E nós vamos estar fazendo uma pequena introdução. A introdução do Eclesiastes e amanhã, desde amanhã, também vamos estar subindo os vídeos do Tempo com Deus, que é a meditação, tá? Bom, que tenham uma ótima noite, espero que tenham sido abençoados pelas palavras de Provérbios, e assim mesmo estaremos expectantes do que o Senhor nos falará através de Eclesiastes também. Bom, vamos fazer esta oração para encerrar este tempo. Senhor, muito obrigado, Senhor, por darmos nesta noite a força, a coragem, a valentia, ainda a saúde para poder seguir, Senhor, lendo a Tua palavra. Senhor, seguimos, Senhor, ainda quase na metade, Senhor. Estamos passando um pouco da metade desta leitura, Senhor. Ainda falta uma outra metade. E se você nos tem guiado até aqui, Senhor, também sabemos, Senhor, que nos guiarás continuamente e seguirás falando-nos ao nosso coração, Senhor, através de todo o resto da Bíblia, Senhor. Ainda, Senhor, temos muitas coisas para ver, Senhor. Para alguns, esta parte que vai vir, que é dos profetas, também pode ser um tempo bastante difícil de poder entender, mas, Senhor, nós não nos guiamos, Senhor, nas nossas possibilidades, senão nós nos guiamos, Senhor, do Espírito Santo, e pedimos que o Espírito nos possa alumiar, Senhor, o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos entender o Teu coração e qual é o propósito da nossa vida em Tuas mãos. Senhor, deixamos este tempo em Tuas mãos, Senhor, novamente, para que somente Tu sejas glorificado. Muito obrigado novamente por tudo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Amém. Bom, amados, que tenham uma ótima noite, que possam descansar junto com o Senhor. Até amanhã. Tchau.